Oi, gente. Boa tarde. Esperar um pouco aí o povo. Oi, gente. Boa tarde aí para quem tá chegando. Fala, Hugo, meu grande irmão, grande amigo. Obrigada por estar aí comigo nesse momento, nessa live. É, Como é que vocês estão vivendo aí esses dias? Como vocês estão? Eu costumo nessas horas, que não é, né, o dia da live, que é toda terça-feira, né, para que vocês que estão entrando aí, toda terça-feira, às 5 horas eu tô fazendo essa live, né, no momento de orientação, né, dos pais e filhos, tudo que trata, né, dessa relação. E, e aí, esse momento do café também, quem vai do café, já pega o seu café, senta aí com o seu celular e vamos. Esse momento é realmente um momento para a gente se sentir bem à vontade mesmo, e vocês possam também fazer perguntas. O que eu souber, vou responder, né? O que eu não souber, vou pesquisar para a próxima. Mas, inclusive, a chamada dessa live foi por conta de muitas perguntas, né? Eu sou psicóloga, né? Atendo muitas crianças, e pessoal da Exo Cordeiro aí, seja muito bem-vindo. Atendo muitas crianças pequenas, né? Adolescentes também, e tenho visto, diante dessa situação que nós estamos passando, muita dificuldade que já existia antes, mas que agora está ficando um pouco mais difícil, né? Tá chamando mais atenção e tirando, né, os pais do sério, que é a dificuldade de colocar limite, né, nas situações, nas relações dos filhos. E aí, claro que aqui não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar abordar o que as pessoas têm me solicitado em termos de orientação, né? É, então, por isso eu coloquei, né, em termos de a culpa que limita os pais, né? Porque eu tenho visto que a reação dos filhos que provoca nos pais essa sensação de que não consegue botar limites, né, elas vêm de muitas formas. E se vocês quiserem ir botando aí até para ajudar, e também para quem está acompanhando ver que também não está sozinho nessa situação, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente se vê com outras pessoas passando pela mesma experiência, né? E hoje a quantidade de famílias que estão passando pela mesma experiência, e eu canso de repetir, né? Isso é uma oportunidade para a gente conhecer as crianças, para os pais se conhecerem, para os pais conhecerem as crianças, como elas reagem diante de determinadas situações, coisas que a gente no dia a dia, né, antes desse isolamento social, nós não tínhamos condições de perceber, né? Então, às vezes, essas atitudes, né, os comportamentos são variados. Então, as crianças que estão demonstrando muita agressividade, estão mordendo, né? Crianças que não tinham o hábito de morder, ou que tinham e já tinham passado por essa fase, voltaram a fazer isso. Crianças que já dormiam sozinhas e agora voltaram a dormir com os pais, né? Ou estão pedindo para dormir com os pais. Crianças que querem muito a sua vontade realizada. Então, e isso exige, né, dos pais um comportamento, né? Vocês vão perceber que eu vou falar mais aqui dos comportamentos dos pais. Por quê? Porque esses limites, na verdade, né, eles são conduzidos, e aí vai mais assim uma continuação da última live que eu fiz com a Fernanda, não sei se vocês acompanharam, né, que eu falei da necessidade da gente fortalecer, né, a nossa afetividade, né, o laço
né, do nosso afeto com as crianças, né? Mas nessa live aqui eu vou falar mais do nosso comportamento, porque eu tenho 2 filhas também, né? Então eu tô falando nós porque eu também sou mãe, mas do nosso comportamento que gera, né, essa insatisfação da gente e de achar que a gente não consegue dar limite e realmente a gente constatar que a gente não consegue dar limites. E aí eu faço uma pergunta para você que está aí, né, acompanhando, de que lugar, né, de que lugar que você parte do seu lugar, qual é o lugar que você está ocupando, que você parte para colocar limite ou para dizer um não para o seu filho ou para dizer que naquele momento não vai ser atendido ou atender a todas as expectativas da criança, né? De que lugar que você parte, com que atitude, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes os pais pretendem, né, ter uma criação dos filhos perfeita, né? Então isso gera nele uma expectativa de que vai alcançar essa perfeição na educação e por conta dessas expectativas ele vai conseguir um bom resultado, né? Então, só que para isso eu tenho determinadas exigências. Então, a criança tem que estar bem alimentada, a criança tem que estar bem arrumada, ela tem que tomar banho no horário que tem que tomar banho, ela tem que fazer tudo que foi determinado que ela faça e muito bem feito, né? Então, ela tem que almoçar todos os dias na hora certa, enfim, ela tem que cumprir todas as obrigações dela. No entanto, né, você está fazendo o que com isso? Não digo que isso está errado, né? Mas eu quero só que você acompanhe meu raciocínio. Você está criando expectativas. Você está criando expectativas e você está fazendo exigências para que as suas expectativas sejam atendidas. Mas por enquanto elas são suas. Por enquanto elas são suas. De estar tudo organizado, de estar tudo no seu devido lugar, da casa estar arrumada, da louça estar toda lavada, das camas estarem todas arrumadas, né? Inclusive a dos seus filhos. Então você está partindo desse lugar de expectativas, né? Você tem a expectativa, e não está errado isso, né? Você tem a expectativa de que isso tudo aconteça. E como nós estamos hoje em dia com essas expectativas, né, à flor da pele? Por quê? Porque estamos todos em casa, né? A família está em casa e nós precisamos manter esse nível de organização. Eu já diria para você que você não vai conseguir um nível de organização perfeito. Então, lembra no início que eu falei de que lugar você parte para colocar os limites nos seus filhos? E aí pode ser em qualquer situação. De que lugar que você parte? De que dessas expectativas e que essa expectativa vai ser atendida? Pois é, se essa expectativa não for atendida, você já parte de um lugar de que tem que estar tudo perfeito, tem que estar... A Priscila, né, botou aí, né, do bordado, fala Priscila, perfeitamente, né, tudo permanentemente perfeito. Só que isso não pode ficar só da boca para fora, né? A gente precisa se autoconhecer como pai, como mãe e ver que quando a criança ela faz uma exigência para você de alguma coisa ou ela não cumpriu algo que você determinou, em que lugar que você está? Você, pai e mãe. Você está num lugar de acolher aquela criança, por exemplo, na hora que ela morde, né? Ela mordeu e aí eu vou usando os exemplos na prática que eu acho que é melhor para vocês entenderem, porque são coisas que acontecem no dia a dia. Não aconteceu só aqui em casa quando tinha criança pequena. Acontece, né?
Então, assim, quando uma criança, né, morde o irmão, né, ou morde outra criança, até na escola, a gente não está vivendo isso hoje, porque está todo mundo em casa, mas essa criança morde, né? Você precisa acolher essa criança, né? Vamos supor que está acontecendo em casa, né? Precisa ter esse momento de acolhimento, e aí você precisa estar bem para isso, né? E aí fazer com que essa criança, nesse acolhimento, ela precise entender que ela pode conseguir o que ela quiser, mas não é a forma. Dessa forma, então, de que forma eu chego nessa criança? De que lugar? Eu parto de um lugar que eu entendo o que ela está passando, eu entendo que ela está com raiva e eu devo verbalizar, olha, eu entendo que você quer muito alguma coisa, às vezes a gente nem sabe, porque às vezes a criança está tão irritada, e eu tenho visto isso, que nem ela sabe o que ela quer. E assim, igual adulto, né? Não tem vezes que a gente não tá de um jeito que a gente nem aguenta com a gente mesmo. E as crianças estão passando por esse momento também. Né? Aliás, tem crianças muito pequenas que elas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Elas não têm ideia do que está acontecendo. Então, assim, nessa cena, né, de uma criança mordendo, um irmão mordendo outro irmão, ou a irmã, enfim, ou o próprio pai e mãe, né? O que na verdade essa criança está dizendo? Ela está dizendo que ela quer alguma coisa, né? Mas como é que você vai botar limite nisso? Se você partir de um lugar de autoritarismo, né? Você pode até dizer assim, que é a história do bater, por exemplo, né? Você pode até dizer assim, vai funcionar. Vai funcionar a primeira, a segunda, a terceira não vai funcionar mais, ou até ela diga assim para você, pode bater. Por quê? Porque você parte de um lugar de que vai pela força, pelo poder. Você precisa primeiro acolher essa criança e dizer para ela que você entende ela, ou seja, você não desqualifica o que ela está sentindo, porque realmente a criança está com raiva, ela quer alguma coisa, mas ela não sabe expressar como ela pode conseguir ou não. Porque da mesma forma que você acolhe, você entende o que ela tá querendo, veja bem, eu não estou dizendo que você vai acolher para fazer a vontade dela, mas você vai acolher para que ela entenda que você está ali junto e que você vai tentar dar uma solução. Se essa solução for plausível para você ali naquela hora, naquele momento, sim. Se não, você vai ter que dizer para ela, eu entendo tudo que você está dizendo, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que você tá com raiva, que você quer alguma coisa muito importante para você agora, porque independente da gente achar que a criança tá errada ou ela tá certa, é reconhecer que naquele momento ela até quer, ela quer aquele chocolate antes do almoço. É reconhecer, eu entendo que você quer esse chocolate antes do almoço, mas você antes do almoço não pode comer esse chocolate e você não precisa morder ninguém para dizer isso, mas depois do almoço você vai comer esse chocolate. Você pode dizer assim, isso não funciona, mas você já fez dessa forma, acolheu, entendeu, fez ela entender que você está entendendo qual é a necessidade dela, e aí esse é o grande pulo do gato que às vezes faz com que as mães e os pais digam, não adianta, eu não consigo, ele tenta e ele faz o que quer. Por quê? Porque você não se aproxima do verdadeiro sentimento dele, né? E aí, o que na verdade isso causa, né? Isso causa na criança um reconhecimento do sentimento dele, né? Ele se sente valorizado, ele vê que alguém entendeu o que ele queria e alguém vai dar uma solução. Talvez não exatamente naquele momento, mas alguém vai dar a solução. Alguma dessas situações acontece na casa de vocês aí? Coloca aí pra gente poder partilhar algum exemplo, né? E eu vou seguindo aqui a minha programação aqui para falar para vocês. Quando eu falo assim que a culpa limita os pais, e às vezes para que a gente não procure só essa falta de limite, dizer que a criança não tem limite, né? Realmente, às vezes as crianças não têm limites, mas qual é a discussão que eu trago aqui? É que, será que esses limites, eles
já não foram extrapolados antes, no início de algum conflito, né? E aí você pode perguntar, mas como assim, né? Quando limite, ele me pediu alguma coisa, insistiu e eu tive que dar, né? Eu falei pra ele não subir no sofá e já falei e ele sobe no sofá. E eu já falei que não é pra tomar banho tal hora e tal, e ele toma banho a hora que, né? Então, assim, concorda que se você já fez dessa forma, não deu certo, né? É admitir que não deu certo. Dessa forma, não deu certo. Então, a gente precisa ver onde está essa desorganização. Então, quando eu falo a culpa que limita os pais, é porque em muitas das situações nós partimos para colocar limites ou para dizer o que tem que ser feito de um lugar que nós não queremos demonstrar a nossa fraqueza. Então, quando eu falo assim, a culpa limita os pais, é porque quando você já não se pegou em alguma situação que você sabe que você precisa dizer não, mas você não diz o não para aquela criança, aí pode vir várias explicações. Por quê? Porque ela insistiu demais, porque ela chorou, porque ela deu um chute na sua canela, porque ela mordeu, né? Porque ela fez um escândalo num lugar que não dava para segurar esse escândalo, né? Várias situações podem acontecer. Então, assim, por que que, na verdade, a culpa dos pais limita? Limita na hora de você dar os limites. Por quê? Porque essa culpa não é da criança, essa culpa é sua, né? Às vezes a gente quer fazer a vontade das crianças por conta de algo que nós estamos aparentemente devendo, sabe? Como se a gente devesse alguma coisa para as crianças, como se a gente tivesse sempre numa posição de débito mesmo com a criança. Isso acontece muito quando os pais estão trabalhando, né? E não tem muito contato físico, não tem contato verbal com a criança, não tem esse contato hoje, por exemplo, que a gente está tendo, né? Forçosamente estamos todos tendo contato com os filhos, né? E abro um parênteses aqui, aproveitem esse momento, né? Deem valor a esse momento. Esse momento é um momento de oportunidade para a gente aprender, né? E assim, colocar realmente fazer uma avaliação, né? Eu costumo dizer que quando a gente faz uma avaliação de como a gente age com os nossos filhos, né? Como os pais agem com os seus filhos, a gente precisa fazer meio que um raio-x da gente para ver de que lugar eu estou falando. Eu estou falando de um lugar de mãe acolhedora ou eu estou falando de um lugar de uma mãe que só quer colocar poder, que só quer autoridade, que quer que tudo na casa funcione, ou seja, eu tenho que dar conta de tudo para que alguém olhe e aprove. Não vamos conseguir esse resultado, né? E por mais que se consiga, sempre terá algo para se fazer a mais, né? Quem é dona de casa aqui sabe, né? Por mais que você tente colocar tudo no seu lugar, e ainda mais agora, todo mundo em casa, né? Então, assim, é uma busca, uma exigência de perfeição, né? Uma exigência de criar expectativas pelo resultado e não pelo que está se relacionando, pelo que está acontecendo, né? Então, eu estou fazendo muita questão de perguntar isso, por quê? Porque é importante a gente saber de que lugar a gente está falando com os nossos filhos, né? De que lugar eu estou falando, de que posição eu acho que eu tenho, né? Então, eu tenho sempre essa posição de que tudo vai ter que ser do jeito que eu quero, porque tem que ser. Ele não vai obedecer. Ele vai obedecer a primeira, a segunda, a terceira ele não vai, né? Então, assim, como que, principalmente nessa situação de hoje, né? Como que as mães estão diante dessas necessidades, das necessidades da casa,
das necessidades das crianças, das necessidades do trabalho, né? São muitas necessidades, né? Em que a gente às vezes passa até o final do dia, quando chega no final do dia, né? Você está exausta, né? Não deu conta, né? De repente dar conta, não deu conta, né? De dar conta daquilo tudo que você se programou. Mas aí eu pergunto, né? Para quê? Né? Para que nós vamos querer dar conta de tudo? Será que eu realmente consigo dar conta de tudo? Vocês que estão aí entrando agora, né? Coloquem aí, você está conseguindo dar conta de tudo? Né? Respondam aí para mim. Estão conseguindo dar conta de tudo? O que é esse dar conta de tudo? Né? Você está conseguindo... qual é a expectativa, né, que você tem de chegar no final do dia e estar tudo organizado, está tudo arrumado, as crianças estão todas de banho tomado, tudo no seu lugar. Boa tarde, Tati, chegou, Vinícius, Lenice, Juliana, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está falando aqui, né, da necessidade, né, que hoje eu estou vendo muitas perguntas, né, nos próprios atendimentos online, né, eu ia falar agora no consultório, não, no atendimento online, né, em que essa questão do dar os limites, porque na verdade não é bem dar limites, né, é organizar para que as coisas consigam ser organizadas. E eu estou falando aqui da necessidade da gente, como pai, como mãe, ao invés da gente olhar o porquê que a criança não está obedecendo, ou porquê que a criança não está fazendo aquilo que na minha concepção ela deveria fazer, olhar para a gente, como pai, como mãe, como que nós estamos lidando com essa situação. Então, tem duas coisas que eu falei aqui no início, né, que é muito importante a gente acolher a criança, né? Acolher a criança de uma forma que primeiro você consiga se colocar na posição dela e entender que ela quer algo bem importante. Independente se está certo ou se está errado, ela quer algo bem importante para ela naquele momento, né? E aí eu dizer, eu entendo que você quer coisa muito importante, mas você não precisa, você precisa usar de uma outra forma de comunicação. Não é batendo na mãe, não é mordendo ninguém, né? Aí você fala assim, não, mas isso é difícil. É difícil, é bem difícil, mas é necessário falar, né? Só que você vê que antes de falar o que ela precisa fazer, a gente precisa se colocar no lugar dela, né? E ela vai estar aprendendo que ela também precisa fazer isso. Então, se eu quero alguma coisa, eu não vou bater na minha mãe para conseguir o que eu quero, né? Então, e aí, por que eu estou frisando isso? Porque tem crianças que não estavam fazendo isso e estão começando a fazer isso. Crianças que não faziam isso e agora estão fazendo por conta desse isolamento e por conta de estarem, né, enfurnadas dentro de casa, né, e querendo botar energia para fora, né? Então, a gente precisa acolher como adultos, né? Acolher essas crianças, mas falar de um lugar também que existe uma autora que fala sobre isso e eu esqueci o nome dela agora, acho que é Brené Brown. Ela fala da nossa vulnerabilidade, né? O quanto a gente... Numa exigência de dar conta de tudo, Lenice até que botou aqui, né? Sim e não. Às vezes acho que não tem necessidade de fazer determinada coisa e deixo para o outro dia. Excelente. E faça algo para você. Só faltou uma vírgula aí. E faço algo para mim. E não para o bem maior, né? Por quê? Porque mesmo que esse para você seja o ficar de perna pro ar, né? Mas se dar ao direito disso, né? Então, assim, ela diz, né, essa autora diz num dos livros dela que a vulnerabilidade que nós às vezes ficamos diante dos nossos filhos, por quê? Porque a gente às vezes nem sabe como vai dar conta, a gente quer dizer não para ele, sim, porque a gente não tem condição, mas vem uma exigência nossa de perfeição, de perfeccionismo, que às vezes a resposta correta seria não. Não, eu não vou fazer isso agora, mas eu posso fazer isso, isso e isso mais tarde.
eu não vou fazer isso agora, mas eu posso fazer amanhã. Né? Eu não vou dar conta disso agora. Ou então, para eu fazer isso com você, você pode me ajudar com isso aqui para a gente andar mais rápido? Né? Então, só que quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Eu não sou capaz de ser Mulher Maravilha. Eu não sou capaz de ser Mulher Maravilha. E muitos de nós quer ser Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo. E aos poucos, eu estou passando para vocês aqui o que eu tenho aproveitado muito para ler, né? E por isso não estou querendo ficar com isso para mim só, né? Mas o quanto a gente precisa aprender, né, como mãe, e aí como estou falando como psicóloga, mas como mãe também. Quem me conhece, que está aqui, me conhece e sabe que eu tenho essa tendência, né, de perfeccionismo, de dar conta de tudo, né? Só que quando a gente faz isso, a gente joga uma expectativa muito alta, impossível de ser alcançada. Impossível de ser alcançada sozinha, né? Uma exigência de que as coisas, de ver as coisas com um resultado muito positivo e perfeito. E isso não existe. Essa perfeição, ela não existe. E ao contrário disso, o que a gente precisa fazer? Deixar que essa vulnerabilidade nossa, ou seja, esse lugar de fraqueza, meio que tirar as máscaras, sabe? E eu aprendi isso com algumas orações que eu fiz há pouco tempo, de tirar a máscara realmente e ver que perfeição não existe não. Perfeição, só Deus. Né? Então, assim, essa minha leitura que eu falei com vocês, ela me trouxe uma confirmação até desse momento que a gente está vivendo, de o quanto nós somos imperfeitos, né? O quanto nós somos vulneráveis às coisas, né? Porque olha só, diante de que a gente está, né? Nós estamos sendo guiados aí por situações que a gente nem imaginava acontecer, né? Mas, assim, nos dá a sensação, né? E é fato que a gente não tem controle sobre isso, né? Então, foram essas três coisas que me chamaram a atenção. De repente, né, me ver o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós somos, assim, não temos o controle, né, das coisas, não conseguimos ter esse controle das coisas que a gente acha que tem. E aí entra no que eu falei no início, as crianças têm que estar arrumadas, têm que estar bem dispostas, as crianças têm que estar alimentadas, a casa tem que estar arrumada e a cama tem que estar arrumada e você tem que estar sorrindo para o marido. Não. Isso não vai acontecer, essa perfeição, né? E aí, às vezes, você pode até dizer, não, mas eu sei disso, mas é meio que fazer um raio-x mesmo, sabe? Eu tenho feito isso, assim, um raio-x da onde que eu parto para falar sobre o que eu quero que o outro faça dentro de casa, sabe? Eu parto de um lugar que eu determino que tem que ser feito, né? E eu particularmente tenho muito essa tendência, né? Mas aí eu parto de um lugar que eu gerei uma expectativa. E aí quando essa pessoa não faz aquilo que eu achava que ela deveria fazer, eu acho que ela tá errada. Não, eu que gerei essa expectativa, né? Se faz sentido para vocês aí ou não, coloca aí para eu ver aí como é que essa ideia tá batendo para vocês aí, se vocês puderem aí compartilhar, né? Então, assim, vocês devem estar se perguntando, poxa, mas ela falou que ia falar dos limites, né, das crianças. Sim, mas só que a gente precisa ver a nossa posição. Porque eu vejo muito assim, eu não consigo colocar limites nas crianças, mas isso não é delas. É como nós vamos educar. Então, de novo, aquele processo, né? Eu acolho, né? Eu acolho a criança, né? A criança que vem, por exemplo, como eu tenho escutado muitas vezes, e por conta desse confinamento aí que a gente está vivendo, desse isolamento social, enfim, coisas que estão se exacerbando demais, aparecendo demais, não porque elas não existiram, né? E coisas também que as crianças passaram a fazer que não faziam, né?
Então, mães que falam assim, nossa, mas ela vem para me bater e eu tenho que segurar. Realmente, você tem que segurar, realmente. Né? Até porque a sua filha precisa, seu filho precisa saber que você não é saco de pancada de ninguém. E que não é essa a forma, né? Mas, volto a dizer, de que lugar você parte para ensinar isso para ela? Dizendo, não, você não pode bater, você não pode isso, você não vai fazer isso. Não. Porque por medo ela vai parar. Por medo, às vezes, de apanhar, ela vai parar. Por medo do seu grito, ela vai parar. Mas o que isso tem a ver com aquele contexto ali do que ela quer muito, né? Por isso eu falei, a nossa posição, de que lugar que eu falo? Eu falo de um lugar que eu subi num banco altão para me sobrepor, né? Ou eu falo desse mesmo nível com ela, e eu não estou dizendo aqui que você tem que ser amigo do filho, não, mas se colocar no lugar dela e dizer, eu entendo que você quer muito alguma coisa que às vezes a gente não sabe, você quer muito alguma coisa, eu entendo, mas dessa forma, de mim, você não vai conseguir. Me batendo, nunca. Você pode conseguir isso de uma outra forma. Você pode falar comigo, mesmo que você tenha que parar ela fisicamente, porque precisa às vezes, né? Então, mas percebe, tem um acolhimento antes. Eu entendo o que você está sentindo. A gente pode tentar uma outra solução. Agora não dá para ser. Então você dá uma outra opção, uma opção de escolha para ela. O que você está ensinando para ela? Você está ensinando que ela precisa entender que ela precisa receber esse não, entender, mas ver que tem uma saída, tem uma outra saída. Então isso você está ensinando a ela a lidar com o emocional dela. Que não dá para tudo que ela for contrariada, ela sair se debatendo, né? Ela sair mordendo, ela sair jogando as coisas, né? Então, eu tô falando dessas três coisas porque tem vindo muito até mim esse tipo de reclamação. A criança batendo, criança mordendo, criança jogando coisa, né? Então, ensinar que elas não precisam fazer isso? Sim, mas elas precisam entender que elas não podem morder, elas não podem bater, elas não devem jogar as coisas, mas eu preciso ensinar a elas, então, como que elas conseguem aquilo que ela quer. Porque se eu só disser o que ela não pode fazer, você continuou sem ensinar. Né? Então eu preciso me colocar, eu entendo tudo que você quer, mas a gente pode conseguir isso assim, dessa forma, nesse outro momento, entendem? Então, por isso que a gente, às vezes, joga essa responsabilidade do ter limite ou não nas crianças e a gente não acha a resposta. E aí eu vejo muitas mães dizerem, ai, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. Mas é porque o caminho que você está utilizando é a criança. E quando, na verdade, você tem que usar o seu caminho, você. Né? Então, e aí é desse lugar que às vezes a gente se vê incompetente para conseguir lidar com uma reação dessa da criança. E você pode ser incompetente. Peça ajuda a alguém de casa. Peça ajuda ao marido. Ou o marido pede ajuda à esposa. Olha, eu não estou dando conta disso aqui. Conversa com ela. E quantas vezes a gente precisa fazer isso e não faz? Porque instituiu-se que as crianças em casa quem cuida é a mulher e os homens trabalham. Gente, não é o meu pensamento, mas isso existe. Só que isso é um grande erro, né? É uma grande perda de oportunidade para que, às vezes, o pai consiga uma entrada melhor com a criança do que a mãe em determinados assuntos. Então, por que eu digo que esse momento é uma oportunidade? Tá todo mundo em casa. Experimentem essa situação. Quem botou aí? Tô lascada. Sou eu e eu mesma sempre. A Tati. Sim, Tati, mas mesmo nesse lugar, né? Mesmo nesse lugar e os seus filhos já te reconhecem, né? Nesse lugar, você também tem o direito de eles perceberem, né? Mesmo com toda a dificuldade, mas dos dois perceberem que em algum momento você não vai dar conta. Essa é que é a questão, né? Independente de ter alguém ou não, mas eles perceberem que você não vai dar conta. Claro, você precisava dizer, então aqui, quero que vocês digam mesmo, é isso mesmo, né? O que a Tati está dizendo é que como é ela sozinha, né, com as duas crianças, então, e aí, faz o quê, né?
Mas o que eu quero dizer é que mais importante do que contar com outra pessoa é as crianças entenderem que você não dá conta de tudo. Entende? Você não dá conta de tudo. Aquele exemplo que eu falei mais cedo. Olha só, eu posso até fazer isso, jogar esse jogo aqui com você, né? Porque é difícil até da gente dar exemplos de dentro de casa, né? Mas eu posso jogar esse jogo aqui com você. Mas você me ajuda aqui a acabar de lavar a louça e eu vou jogar o jogo com você. Você não tá fazendo uma troca, não, você tá dizendo para ele, ó, dessa forma eu consigo, de outra forma eu não consigo, né? Então, assim, tá vendo? A Tati tá falando que ela até, né, não consigo sozinha, preciso de ajuda, e as crianças eu acho que percebem. Com certeza elas percebem. Elas têm até a escolha, né, de fazer, não fazer, mas do seu jeito, e eles já sabem disso, eu tenho certeza que eles percebem, né? Então, assim, existem situações que realmente saem do controle, e aí eu tô falando disso mesmo, a gente não tem o controle de tudo. O que eu queria deixar muito claro aqui é que a minha intenção é passar para vocês, mães, que eu estou vendo passar por uma pressão muito grande de tudo tá resolvido, de tudo tá arrumado, de tem que dar conta, de as crianças estão sem limites. Sim, alguma coisa, ou quase todas, né, estão diferentes, elas estão acontecendo de forma diferente. As crianças muito pequenas não têm noção do que está acontecendo, sabe? E a gente às vezes parte de um lugar que eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber quando volta. Vocês sabem quando volta isso, gente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estamos todos num lugar de muita vulnerabilidade, muita, né? E a gente precisa dar uma de vestir a máscara, né? O que eu falei para vocês e que Deus me mostrava muito assim, sabe? Eu falo isso com muita liberdade. Uma máscara, sabe? E assim, tira essa máscara, porque você não vai dar conta de tudo, sabe? Você não vai ter solução para isso tudo. Não tem, a solução não está nas suas mãos, né? E estamos todos nessa posição. Só que assim, nós caímos numa exigência até de dar essa posição para as crianças. Nós não sabemos, e até entendo como mãe a gente queria, mas não sabemos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Alguns lugares dizem que é tal dia, o outro diz que é tal dia, o outro diz que é lá em junho, e não vai ter mais ano letivo, e não vai ter mais Enem, não vai ter mais o ERJ, né? Sabe? E aí, isso mostra o que pra gente? Essa vulnerabilidade. Então, é como vocês estão falando aí mesmo, cada dia de cada vez. Mas aproveitando, gente, esse dia, né? Esse cada dia de cada vez, para ver o que você pode se olhar para entender que, e para tentar remanejar, repensar a sua forma de se colocar diante das crianças, porque a gente está falando aqui dessa coisa dos limites, né? Então, e isso realmente, às vezes, né, usando um trocadilho ali, realmente passa do nosso limite, da nossa paciência, né? Por quê? Eu vou dar só um exemplo para vocês assim, olha, mais ou menos uma história. Vamos supor que você tenha, não sei por que me veio isso aqui, mas talvez faça sentido para muitos de vocês. Vamos supor que você tem alguém para receber na sua casa. Não é o caso de hoje, né? Hoje em dia não vamos receber ninguém, né? Mas pode acontecer. E aí você tá com tudo desorganizado, cama desorganizada, e essa pessoa vem de tarde, tudo desorganizado, e você ainda vai fazer almoço e tal, mas essa pessoa ligou para você e disse assim, eu queria te fazer uma visita, tomar um chá de tarde, né? E aí você tem lá 3 filhos em casa e tudo, não sei o quê. Sim, tá, tudo bem, tá, vamos sim. E desliga o telefone. E daqui a pouco, só que você é que criou essa expectativa, né? A expectativa de que vai receber alguém. O resto da casa não tá sabendo o que na sua cabeça precisa ser organizado para que esse momento aconteça. Então você começa com a sua exigência, o seu processo de exigência, o que precisa arrumar, isso aqui precisa arrumar, precisamos arrumar as camas, precisamos arrumar, lavar o banheiro, precisamos um monte de coisa, né? Mas olha,
essa exigência foi criada por você, né? E aí, a criança está chegando a pessoa e precisa tomar banho e tal, não sei o quê. E aí você se estressa com um, se estressa com o outro. O problema é isso? Onde começou o problema? Naquele momento em que você precisava dizer não. Então, muitas das situações acontecem porque nós, pais, não temos o limite de dizer não, agora não vai ser. Olha, eu até posso fazer isso, mas você pode vir para cá me ajudar antes? A gente faz um chá juntos? Né? Por quê? Porque eu tô com as crianças aqui, enfim, não vou dar conta, mas eu te recebo sim. Olha, a gente pode pedir em algum lugar e tal, não sei o quê. Não, por que a gente entra num processo, né, de criar essa expectativa de Deus? Eu vou resolver tudo, eu vou dar conta de tudo, até porque eu preciso resolver. E aí, por que eu preciso? O que está lá dentro, a intenção do nosso coração? Né? O que está lá dentro, na verdade? Eu vou ser muito bem vista, porque afinal de contas eu recebi uma pessoa, e foi tudo bem, e está tudo certo. É ótimo e está tudo bem também isso acontecer. Mas às vezes a base do caos interior seu. Então, nos momentos em que, até chegar esse momento dessa pessoa chegar em casa, seu convidado, né? Até chegar lá, as crianças, né, não tomaram banho na hora certa, os estresses que aconteceram, você pode chegar no final do dia e dizer assim, nossa, minhas crianças estão impossíveis. Nossa, minhas crianças não tem jeito. São elas que não tem jeito? Ou você que criou uma situação, uma exigência, uma expectativa, mas que você não dava conta, né? Então, assim, quantas vezes nós falamos, e o ruim disso, sabe o que é? É que você ainda acha que, nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu não consigo dar limite para meus filhos. Não, tenta ver dar limite para você. E você vai ver como consequência dar limite para os seus filhos. E aí não é o dar limites, é ensiná-los a lidar com as situações. Só que muitas das vezes nós não sabemos. Nós não sabemos lidar com essas situações. Então, por isso que eu coloquei na chamada da live, né, a culpa que limita os pais. Por quê? Porque essas exigências, elas geram depois culpa na gente, né? É uma culpa que gera, né, a culpa vai gerar essa exigência, né, e isso vai gerar um resultado, né, que não era o que você queria, né? Ou você até chega a esse resultado, mas depois de muita confusão, né? E aí você fala assim, nossa, né? Consegui isso tudo, mas você às vezes... E aí chega no final do dia, você tá num desgaste, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas aí você chega no final do dia, você tá num desgaste desmedido, né? Você não tem mais paciência para nada, mas por quê? Porque você criou uma expectativa de que você dava conta. Então, quando eu falei lá antes que a gente precisa se dar conta dessa vulnerabilidade, né? Vamos aproveitar esse momento, né? Esse momento que a gente está vivendo e levar esse dia a dia aí que a Cássia até falou, né? Minha grande amiga Cássia falou que cada dia, um dia após o outro, né? Em cada dia desse, ver quais são as exigências que a gente está fazendo e quais as expectativas que a gente está criando e que a gente já sabe que não vai dar conta. E aí você fala assim, pô, lá no qual é a intenção mesmo do meu coração? É fazer isso mesmo? É fazer isso para ser amada? Né? É fazer isso para ter alguma coisa em troca? Né? E eu não estou falando aqui que a gente não tem que privar... assim, ter um desejo, né, de ter as coisas organizadas, de ter as coisas arrumadas, não é isso, né? Mas nós temos os nossos limites. E assim, gente, hoje, diante da situação, os nossos limites já foram extrapolados desde quando se determinou esse isolamento social e que a gente tinha que ficar todo mundo em casa. Por quê? Porque da forma que era, a gente já tinha o controle. Da forma que está sendo, nós estamos aprendendo. Então, nós não temos o controle sobre isso. Só que se a gente ficar tentando ter o controle sobre essas situações que são diferentes para cada um de cada casa,
né, a gente só vai chegar nesse lugar de desgaste, né, nesse lugar de exigência, nesse lugar de querer dar ordem, né? E quantas das vezes a gente precisa ser um lugar de colo, às vezes daquele que está do lado da gente e que está passando por aqui, porque assim, olha, todo mundo vai ter no dia, né, diante dessa situação, todo mundo vai ter num dia um momento de, sabe, ai, não aguento mais. Já passaram por isso? Né? Acho que alguns de vocês já passaram. Nossa, não aguento mais. Então tem que ter o outro do lado para segurar. E é assim que a gente vai levando esses dias aí, né, confinados dentro de casa. Então, mas é uma situação difícil, né? Então, esse autoconhecimento, né, que a gente precisa aprender para que a gente consiga colocar, para que a gente consiga ensinar as crianças a lidar com as situações, a lidar com as emoções, a lidar com os seus comportamentos, às vezes, né? Às vezes as crianças têm muita raiva, né, e de não conseguir fazer aquilo que ela quer, e aí a gente precisa dizer, cara, eu tô entendendo que você tá com raiva, né? Eu tô entendendo que você tá difícil para você, eu até tô entendendo, mas nesse momento precisa ser assim, assim, assim. Mas é o se colocar ali naquele momento, né? Então, assim, a hora passa muito rápido, né, gente? A Tati tá colocando aqui, né? Todo dia passo por isso, é um reconstruir diário. É verdade, assim, é um reconstruir diário, algumas pessoas precisam de uma rotina, outras precisam de estar sempre fazendo alguma coisa diferente, né? A gente precisa ver o que a gente consegue para que a gente esteja melhor, né? E aí eu falo o seguinte, gente, por que cuidar, né, dessa, como eu falei na outra live, né, também, por que cuidar da nossa saúde mental? Cara, isso vai acabar e nós vamos precisar estar de pé, né? Isso vai acabar, não sabemos quando, e nós vamos precisar estar de pé. Mas um ajudando o outro, e não um segurando a família inteira, né? Então é desse lugar que eu tô falando que as mães, os pais, né, precisam se dar conta, né? Desse lugar, né, que o pai às vezes está trabalhando direto, reuniões e online o tempo inteiro, né? Desse lugar, né? Esse lugar aí existe do pai, né? Existe um homem vulnerável, com medo do que vai acontecer, lutando para manter o seu emprego, sem saber o que vai acontecer também, né? Essa mãe, né? O lugar dessa mãe que está em casa cuidando de tudo, né? Dentro dessa pessoa aí que está cuidando de tudo, que está nessa posição de controladora, de garantidora de que tudo vai estar bem, está garantindo o quê? Não existe essa posição. Então, se desarma, sabe? Se desarma e deixa um pouco as coisas acontecerem, e aí sim, a cada dia a gente vai vendo como vai se organizando, o que a gente pode dar conta e o que a gente não pode dar conta, né? Às vezes eu vejo mães assim que, nossa, estão esgotadas, né? Esgotadas, não, mas eu preciso fazer a janta. Vem cá, não dá para fazer um sanduíche, não? Ninguém vai morrer, né? E aí o problema é o que vai ser comer? Não, a gente está falando o seu lugar. Cara, não aguento, não dá, né? E quantas vezes isso deve acontecer, né? Assim, tem limites, né? As pessoas têm limites e aí é que eu falo, a culpa que limita os pais. Por quê? Nessa hora, né, eu me sinto culpada por não servir um jantar para os meus filhos. Eu me sinto culpada por não brincar naquela hora que ele quer brincar. Então, quando eu me sinto culpado por não brincar naquela hora que ele quer brincar, o que eu faço? Eu vou lá e faço a vontade dele. Quem está sem limite, você ou ele? Até porque essa criança, quando você vai sem vontade, essa criança percebe, né? E aí é esse reconstruir diário, em que você vai se analisar nesse momento, né, e fazer meio que um raio-x mesmo. Não, peraí, não dá para eu fazer agora. E falar assim mesmo, falar, meu filho, não dá para fazer agora.
agora realmente eu estou esgotada, mas eu vou terminar aqui e a gente vai fazer tal hora. Ou então, olha, hoje não dá para a gente fazer esse joguinho aí que a gente inventou, que no início do isolamento social tava legal, todo mundo fazendo tudo, plantando bananeira, pulando né, fazendo tudo. Né? Não tá legal não, porque eu não tô afim de fazer isso. Né? Hoje não. Hoje meu dia tá naquele dia que, ai, não aguento mais, quando é que isso vai acabar? O que você está dizendo? Você está só dizendo um não para o seu filho? Não, você está mostrando para ele que você tem vontade, que você tem limite, que você não é a Mulher Maravilha e que ele precisa respeitar. Por quê? Porque você colocando dessa forma, você até está dando uma outra opção para ele. Olha, eu não vou te atender agora, mas eu vou te atender em outro momento. Né? E aí, o que a gente está fazendo? Está saindo daquele lugar de ter o controle, de dar conta de tudo, né? E vindo para um lugar de eu até dou conta de algumas coisas, mas dessa aqui, nesse momento, eu não dou. Né? E nem por isso eu vou deixar de ser amada, por isso eu vou deixar de ser querida, por isso. Mas em muitas situações, pelo medo de perder as coisas, pelo medo de perder o lugar de dona da situação, o medo de perder esse poder, a gente faz o que pode, o impossível, o impossível, né? E quando na verdade não é por aí, né, gente? Então, assim, o que eu queria hoje colocar, eu acho que eu não sei aí, vê aí vocês que entraram, coloca aí pra mim se tá um joinha aí, se vocês estão gostando, porque eu pretendo seguir com as lives nesse sentido, né? Do que nós adultos, né, temos de responsabilidade com as crianças e o que em nós podemos mudar para conseguir alcançar, né, esses desejos deles, ensinar como eles vão lidar com essas situações difíceis, né, e situações que assim são de aprendizado deles. Né? Eles precisam ter um adulto para ensiná-los, né? E não só os maiores, mas os bebês, né? Bebê também tem cheio de vontade, tem muito bebê aí, assim, cheio de vontade, né? E quando eu digo cheio de vontade, porque é normal e que bom que eles tenham, né? Mas de que lugar que eu falo com o bebê, né? É de um lugar acolhedor, né? É de um lugar que eu consigo reconhecer a minha posição e a posição daquele bebê que está ali na frente, né? E aí eu dependo da criança? Não, é da gente, né? É de como a gente se vê, como a gente se coloca nas posições, né? Como pai, como mãe, para poder entender aquela criança, né? Então, queria deixar aí um beijo para todos, né? Toda terça-feira, nesse horário, 5 horas, eu vou estar fazendo a live. Eu tenho um grupo no WhatsApp que participam pais e mães, e eu faço algumas orientações. Nós vamos, se vocês quiserem, vocês podem colocar aí para mim de alguma forma que querem participar do grupo. Eu insiro você no grupo, né? E lá a gente tem um trabalho, assim, que eu tô, na verdade, comecei há pouco tempo, mas quero que semanalmente a gente vá discutindo. Vamos ter uma reunião, um encontro, né? Um primeiro encontro online no Zoom, na sexta-feira, às 19 horas, em que a gente vai estar debatendo o dia a dia, né? Esse dia a dia da gente, trocando experiências, uns dando conselhos para os outros. A gente já faz isso no grupo, né, no WhatsApp, mas vamos tentar fazer esses encontros online aí para ver se a gente consegue um resultado maior e dar uma condição maior, né, da gente conseguir educar nossos filhos, né, nessa correria que a gente vive, nessa loucura que a gente vive, diante dessa situação que a gente está passando, né? Porque eu acredito que é assim que a gente caminha junto, a gente dividindo as dificuldades, um ajudando o outro, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? E na graça de Deus, que acho que é nele que eu confio, né? É nele que eu acredito que tudo isso vai passar, mas que a gente continue aí lutando, né, nas redes sociais, de estar sempre em contato, da gente conseguir sempre um espaço para a gente estar junto, tá bom?
Obrigada aí a todo mundo que participou. E não esquece, se você quiser participar do grupo, pode ser pai, pode ser mãe, tá? É só colocar para mim aí no direct que o seu telefone e aí eu insiro você lá no grupo, tá bom? Até a próxima, gente. Foi muito bom estar aí com vocês. Obrigado por vocês ficarem me ouvindo aí até agora, tá bom? Um beijo.